Tem a Vívia, tem a Dani e tem a Priscila. Não sei se estão todas aí. Olha. Estamos aqui, já tem umas 3 aulas que a gente está presente aqui. Estamos aqui. Estão as 3? Toda semana. Aham. Olha só. Muito bom, muito bom. As três meninas aqui, ó, gostei. Dani, boa noite. E aí, Salada? Tá romântico hoje, hein? Entrou no clima da aula. Agora o Beer Toraclass é nacional agora, olha aí, que beleza. Depois de 6 anos... Ó, te falar, pelo clima de hoje eu fiz um TikTok fazendo a música do latino. Meu Deus. Aí, pegou a aula de alma gêmea, o Saladex tá estranho. Ele tá mal impressionado. Ele quer mandar correio elegante. Tá só esperando a hora do correio elegante. Temos o Bruno Benchimol de Belém, olha aí. Alô, estamos aqui. Estamos aqui. O Cris entrou de Florianópolis, olha aí. Florianópolis, nossa sua. Tudo bem, Ravi? Como você vai? Olá! Bem-vindo! Chegamos até em Ramos. Olha lá, o André está em Ramos. Chegamos a Pavuna. Pavuna, pessoal de Pavuna aí. Caravana, Rabino. Um alô aí para caravana Pavuna. O baita ele é tão legal que aceitou até a galera de Belém, lá, Maluf e companhia. Bruno Benchimol, bem-vindo, Bruno. Alô. Acabei de receber a mensagem, só pode um de Belém. Tira quem, Rabino? Tira o Maluf? Tchau, Maluf, um abraço. Hein? Alô, de Belém. Não, o Zoom não aguenta, não, 2 pessoas de Belém. Como não? Tem mais 2 de Belém também aqui, ó. Rabino, eu tenho 2 Maluf. Deixa pelo menos aqui. 2, Tem 2 Maluf aqui no meu. Eu não entendi essa também, eu não entendi. Tem 2 aí. Pelo amor Alguém de que Deus. entrou de brincadeira aí. Eu conheço já a tática. Mozart tá apaixonado, né, Mozart? Fazer média aqui, cara. Tá atrás de mim. Ó. Atrás dela, o tamanho dela. O Mozart já pode introduzir, então. Ele sabe muito bem sobre alma gêmea. Fala aí, Igor. Alma gêmea. A gemata de alma gêmea. Tá ligado com o quê, Rabino? Paciência. Paciência. A minha camisa. Ô, Rabino, pede pra todo mundo, se puder, ligar as câmeras aí, Rabino. Você fica falando um monte de parede preta aqui. Você já tem que ter vergonha. Não, só tô vendo você grande aí, Mozart. Vocês têm que ter orgulho de como vocês são. Joseph vai tirar a espinha, Joseph? Schumacher, você pode fechar a câmera, Schumacher. Tu gosta. Isso que eu ia falar. Eu tava vendo aqui só o Schumacher. Eu tô com a câmera desligada, mas tô vendo a beleza do Schumacher, pelo menos. Joseph, boa noite. Joseph. Pra mim. Dani Didio, boa noite. Ricardo Benzequi, boa noite. Fernanda Altiúlia, primeira vez liga a câmera. Aí, tomou banho. Grande Fernanda. Até que enfim, isso aí. Tá com saudade de implicar comigo? Mas peraí, pode tomar banho em Sferata Homer? Eu achei que não podia. Era cortar o cabelo. Tá. Fiz os 2 ao mesmo tempo. Luana, boa noite, Luana. Gabriela Chomentos, boa noite. Boa noite. Vamos lá, galera. Vamos ligar a câmera aí. Eu fecho a minha, então. Eu vou fechar a minha. Não vai alegrar ninguém. Não, se você fechar, você vai fazer um favor, Mozart. Não dá essa ideia. Tá bom. Tá bom. Vou sair, então. Pronto, já prepararam o Lehai aí, Bruno? Tá com o Lehai? Oi, eu? Não, hoje não. Hoje eu tô devido ao sábado. Pessoal, mais 2 minutinhos a gente começa. Hoje eu tô de boa, Malu. Tá bom, né? Mais 2 minutos. Daqui a 10 minutos eu vou pegar a cerveja lá. Bebeu muito no Lag Baomer, Bruno? Por isso que não tá...
Sim, Hoje não sim, tá fazendo foi mesmo? sábado foi punk, o DJ lá, de me empolguei, né? Tava muito feliz. Sábado foi maneiro. Pessoal, olha só, Maluco, só cuidado com esse para dar mar uma aí, hein? Vai palhinha afogar aqui, aí. só para dar uma palhinha já aqui. Na semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter um debatezinho, bate-papo com uma área de economia e com a área de saúde ao mesmo tempo aqui, tá? Com 2 feras, então vale super a pena, tá, galera? Mais detalhes, mais à frente. Opa, moça, aí sim. É. Embora. Tipo, vai ter eu no meio da... Como é que eu posso justificar para a galera que eu esteja ganhando tanto dinheiro e ao mesmo tempo esteja com tanta saúde, né? Como pode ser? As duas coisas ao mesmo tempo, em plena quarentena, né, Tomás? Sou eu aqui, perdendo quilos aqui, fininho, e a conta crescendo, né? Cílios, como pode? Que mágica é essa, Cílios? Cara, você é um trader de investimento sensacional. Mozart fenômeno. Mozart Tá um fenômeno da Bolsa Mozart. Eu consigo transformar quilos em dinheiro. Que coisa louca é essa na quarentena? Não percam, tá? Galera de bem super convidada, tá? Menos maluco. Opa, onde é, Mozart? A reunião vai ser Rinodê? É Rinodê ou Polishop? Mas é pago, tá? É pago, tá, gente? Quer ficar rico, tem que pagar, não é assim, não. Tô brincando. Tô brincando também. Abram as câmeras, galera. Vocês serão filmados, documentados. Vitória Fischer, boa noite, bem-vinda. Olha aí, temos mais um de Belém, Igor. Igor Mirena Bezerra, Bocos. Jéssica já Ferrugem. estudou com o Rabino Benjamin Estivar. Boa noite, tudo bom? Comandante Igor. Boa noite. Stephanie Larrat, de São Paulo, bem-vinda. Piloto de caça. Muito bom, Rav. Conseguimos, já estamos com 50 participantes, 51. Berer tá aqui. Berer. Cara, a live do Rabino tá muito concorrida. Olha, Neymar acabou de entrar, Rabino. Neymar e Bruna Marquezine. Bem-vindo, Bruno. Gente, o Salada, ele não veio... O Salada não veio por brincadeira. Olha só como ele botou o nome dele. Saladex, à procura de uma alma gêmea. Dizendo pro que veio já, ó. Tô falando que ele tá esperando o correio elegante. Quem tem limite é o município, né, Salada? Só para deixar bem claro, quem está aqui não está buscando alma gêmea, não, tá? Outros vieram agradecer pela alma gêmea, tá atrás de mim aqui, tá? Então, por favor. André, não. O André tá com uma cara de dúvida ali. André, tá tudo bem, André? Tudo bem, e você? Como é que vai? É porque eu nasci romântico, aí tem que ser romântico sempre. Cadê o cachorrinho que você não apresentou pra galera? Que isso, cara? Tá aqui comigo. Vem cá, Dom. Mostra aí pra galera. Mostra aí o cachorrinho. Aí. Cara, tá enorme já, hein? Caraca, ele cresceu muito. Arava na trilha? Rapaz. Arava na trilha? É a cara do pai, ó. Tá, pessoal. É a cara do pai. Vê quem ganha aqui. Que isso, você ganha. Quem chama mais atenção? Rabino, na trilha, Vamos agora. Vamos começar. Vamos silenciar aí o microfone. Tá? Vamos fazer a Brahá primeiro, antes de começar? Pode fazer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyah b'dvaro. Amém. Amém. Ok. Vamos começar. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante e que tem muita coisa para falar. Eu vou tentar resumir, mas falar o principal. A ideia da alma gêmea, como chegar na alma gêmea. Normalmente a gente continua também como não perder a alma gêmea, como continuar com a alma gêmea durante a vida inteira. Isso seria um assunto bem longo, mas vamos começar com o básico. A ideia de alma gêmea na Torá é uma ideia bastante famosa. Aparece no Talmud que 40 dias antes da formação do feto, já sai uma voz celestial dizendo quem vai casar com quem. Já está pré-definido como vai ser o casamento. Quem vai estar com quem? Agora, a origem mesmo da alma gêmea está no Gan Eden, quando a gente fala da criação do primeiro homem e da primeira mulher. Está escrito que eles foram criados no mesmo corpo,
A gente conhece aquela ideia que a Havá foi criada a partir da costela de Adão, mas a maioria das opiniões não fala assim. Fala que era de um lado homem, de um lado mulher, no mesmo corpo, e depois teve a separação onde formou os dois, o homem e a mulher. E a gente sabe que o Gan Eden, toda a história que aparece no Gan Eden, na verdade, era o plano espiritual. Não é como a gente conhece, não é o nosso mundo físico. Se a gente quisesse encostar na fruta proibida no Gan Eden, a nossa mão simplesmente atravessaria. A gente também não conseguiria cumprimentar Adão e Havá. Por ser um plano espiritual, a cobra também falava. Era um outro. E o que a gente aprende daqui? O homem e a mulher eram um só, no mesmo corpo, no plano espiritual, e teve uma separação, e assim é com cada um de nós. A gente falou na aula passada sobre a alma, que ela, quando ela vai entrando aos poucos, a pessoa só se completa de verdade no momento do casamento. E essa é a reza que a gente faz no casamento. A gente fala, Samer Tessamach Reim Ahovim, que Deus alegre a vocês, ao casal, que da mesma forma que alegrou a vocês no Gan Eden no passado. Vocês já eram um só. Vieram para o mundo, teve a separação, e logo depois a união. Como funciona? A separação começa assim no Gan Eden e depois ela vem para o plano material. Agora a gente precisa reencontrar. E está escrito que 40 dias antes da formação do feto já sai uma voz celestial. Ou seja, sim, já está predefinido quem vai ser a pessoa. E a grande pergunta é, primeiro, como eu faço para eu encontrar a pessoa certa? E a segunda pergunta é se isso é tão bonito como a gente está falando, e realmente o casamento é tão especial, união de duas almas, um só. As almas começam a se unir no casamento, e a união verdadeira das almas de estarem como um só, isso acontece na primeira relação do casal após o casamento. A relação não é somente uma coisa física, é também uma coisa espiritual. Na estatística, se a gente começa a ver dos casamentos que tem por aí, a situação eu diria que é bastante triste. Uma quantidade absurda de traição, de divórcio, de brigas, de casais que não estão bem. Saiu na revista Veja há um tempo atrás 80% de divórcio emocional entre os casais. Mesmo que estão juntos, mas não tem mais aquela intensidade, aquele amor verdadeiro. E tem muito o que falar sobre como resolver essa situação. Mas vamos começar com o básico e a gente vai aprofundando. Primeira coisa importante da gente definir como uma introdução está ligado com o amor. Existe o amor material e o amor espiritual. Qual que é a diferença entre os dois? O amor material, na verdade, é o amor físico. Que eu estou recebendo um prazer muito grande de alguém. O amor espiritual, na verdade, é o amor da alma, um amor interno, onde a gente ama de verdade a pessoa. E eu estaria disposto a abrir mão até mesmo de mim e dos meus prazeres e das minhas coisas importantes em prol da outra pessoa que eu amo. A própria palavra ahavá, amor, vem da palavra hav. Hav quer dizer dar. A gente fala até, inclusive, na reza de Shabbat,
Havul Hashem, vamos dar para Hashem. Existe o amor material de receber, existe o amor espiritual de estar disposto a dar. Qual é a grande novidade que tem por trás disso? Quando o amor é um amor material, na verdade verdadeira, a gente não ama a pessoa. A gente ama a nós mesmos. Isso é um detalhe bastante importante da gente entender como uma introdução ao que eu vou falar agora. Né? Seria como se fosse perguntar para a pessoa se ela gosta de peixe. A pessoa vai falar, eu gosto. Mentira. Se você gostasse do peixe, você deixava ele viver. Você gosta de você mesmo e por isso você está disposto a matar o peixe para poder comer. Ok. Tá dando para escutar direitinho? Ok. Esse é o primeiro princípio que eu queria falar agora. E agora eu quero começar a desenvolver um pouquinho sobre esse princípio. Existe uma ideia comum que as pessoas falam amor à primeira vista. Eu olho a pessoa, já é o amor da minha vida e tal, essa é a pessoa. Na verdade, isso é muito, muito complicado aos olhos do judaísmo. Por quê? Quando você não conhece a pessoa e você só olhou a pessoa, o que a gente vê? O material, o físico, o corpo. E se eu quero e estou querendo ir atrás da pessoa simplesmente pelo físico, eu não vou construir um amor verdadeiro. Eu vou construir um amor material, físico, egoísta, porque o meu foco está simplesmente a parte externa. Eu já vou explicar. É claro que a parte física ela é muito, muito importante. Né? A gente precisa, sim, ter uma atração física. A gente precisa, sim, que isso seja uma coisa bastante importante, né? Dentro do relacionamento da pessoa. O problema é quando a gente supervaloriza o físico. E isso, infelizmente, acontece demais. E acontece demais por uma influência muito forte que a gente tem da mídia. Quando a pessoa está vendo a televisão, e quando a pessoa começa a ver as atrizes, os atores, as pessoas lindas, bonitas, maravilhosas e tal, a gente coloca isso na nossa mente que é isso que a gente realmente quer. E, de repente, a gente não consegue visualizar da forma adequada os valores. Por quê? A gente fica cego com todo o físico e o prazer físico. A pessoa começa a valorizar tanto aquilo que ela acaba não conseguindo racionalizar muito bem e ver se realmente tem a ver. A ideia é muito simples. Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente sempre vai tentar achar alguma forma de permitir aquilo. Eu quero comer muito um chocolate. Ah, mas eu estou de regime. Não tem problema. É só um pedacinho, todo mundo faz. Amanhã eu vou fazer uma dieta mais rigorosa. É só dessa vez. A gente vai tentando argumentar para a gente fazer o que o nosso coração quer, a nossa vontade momentânea. Na prática, se a pessoa começa um relacionamento baseado somente no físico, ele vai cegar o racional achando que está tudo bem. E está tão bom que ele vai mantendo aquilo e continuando. E até que depois de bastante tempo a pessoa ainda fica nessa, não é. Depois de um casamento, de repente, começa a ter confusões, brigas, começa a ver que talvez não é muito por aí e tal. Aqui, eu vou colocar para vocês que a gente tem, na verdade, 3 itens que podem mexer com a gente no momento de uma escolha. E depende muito o que a gente vai
priorizar. Isso é muito, muito importante. Pessoal, tem uma pergunta. Gravem bem o que eu vou falar agora. Existe uma pergunta de quem sou eu, guardem bem isso, e quem eu quero. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pensar e ser muito verdadeiro com nós mesmos. Quando a gente pensa na gente, quais são as minhas prioridades num relacionamento? Se eu quero curtir a vida e ficar com todo mundo, e sair, ir para todas as festas, e night, beber e tal, e com um monte de pessoas. Essa é a vida que a pessoa escolheu para ela, isso que é ela. Agora, quando eu perguntar para ela com quem você quer casar, é com uma menina dessas que vive uma vida igual à sua, que também quer estar com todo mundo, e que está saindo com todo mundo, e na night com todas as pessoas e tal. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, não, para casar eu quero uma pessoa diferente e tal. Isso eu já cansei de ver jovens falar comigo desse jeito. Eu viro para a pessoa e falo, mas vem cá, por que você acha que uma pessoa que é como você gostaria, que ela vai querer estar com alguém igual a você? Eu vou tentar explicar melhor essa situação, que eu acho que é um ponto muito importante. Chegou um jovem uma vez, ele ficava toda hora, estava com um monte de meninas, e cada vez estava com uma menina diferente e tal, querendo curtir a vida ao máximo, judias, não judias, todo mundo. E uma vez eu perguntei para ele, vem cá, é com uma menina dessas que você vai querer casar? Ele falou, não. Para casar, eu quero uma menina direita, eu quero uma menina... Ele chegou a ponto de falar que ele queria uma menina virgem para ele casar. E eu virei para ele e perguntei, vem cá, e por que você acha que uma menina assim, virgem, direitinha, que se cuida, vai querer um cara que nem você? E nessa hora ele parou para pensar. Teve outro que ele era uma pessoa até inclusive bem religiosa, começou a abandonar, começou a viver uma vida nada religiosa, mas falou, para casar eu quero uma menina religiosa. Eu perguntei para ele, e quem disse que essa menina religiosa vai querer um cara que nem você? A primeira pergunta, quando a gente vai buscar e começar a procurar uma alma gêmea, ou começar a procurar a pessoa certa, é a gente perguntar quem somos nós. Se eu sou um cara extremamente físico e material, onde o meu pensamento é somente o meu corpo, e o tempo todo eu estou fazendo musculação, e estou todo musculoso, e todo forte e tal, ou é importante para mim é o corpo físico? Então talvez eu vou encontrar uma mulher que também o importante é o físico. Só que quando chegar no momento da união do físico, o físico não é o principal. O físico, com o tempo, ele vai se desfazendo. O casamento não é com o físico, é com o interior que vai ficar para sempre. Só abrir aqui o chat para ir vendo as perguntas. Tá. Tá, signos, Leamon, a gente vai comentar mais para frente. Mas a ideia aqui ela é muito importante. De acordo com o que eu sou, é o que eu tenho que buscar. Se eu quiser buscar uma pessoa forte, verdadeira, uma pessoa correta, de valores, a pergunta é se eu tenho esses valores. É isso que a pessoa vai estar buscando. Se eu quero uma pessoa que está num caminho legal, eu tenho que pensar se eu também estou num caminho legal. Se eu começo a buscar somente pela parte física, a gente começa a pensar, será que eu quero também uma mulher que só está pensando na parte física? Será que não tem alguma coisa a mais? Se eu acho essencial encontrar um marido que fala sobre Torá na mesa de Shabbat, na vida de casado.
Eu acho super legal. Falar de Torá é falar de valores. Falar de valores é justamente o que a gente tem que buscar. O principal para o relacionamento dar certo são os valores. É a vida que a gente vai escolher. É isso que eu quero começar, né? Esse é o primeiro item que eu queria entrar. Então, o ponto que a gente está falando aqui é o seguinte. O maior problema que a gente tem atualmente, a gente vai enumerar alguns problemas, tá? Mas um dos problemas sérios que a gente está vendo agora está ligado com a parte física, quando a gente supervaloriza a parte física. A atração física ela é fundamental. Não dá para ter um relacionamento ou para casar se não tiver atração física, se não tiver o que a gente chama de química, né? Que é realmente uma coisa muito forte de ter uma atração. Isso é muito, muito importante. Mas a pergunta é até que ponto? Precisa ser uma Miss Universo, a pessoa mais bonita do mundo? Ou não? E, de certa forma, a exigência das pessoas pela parte física está cada vez maior. E a exigência pela parte moral e ética, muitas vezes não tanto. Vamos entender isso bem. Segundo ponto, que é também, eu diria, bastante importante, é quando a pessoa ela tem um casamento também. Eu vou falar para vocês que, infelizmente, isso também acontece, mas é um casamento por interesse. A pessoa começa a pensar demais também no dinheiro, né? Se a pessoa tem muito dinheiro, tem muita gente que tem isso. E se a pessoa não tiver tanto dinheiro? Talvez não. E o dinheiro influencia também até mesmo no casamento. O casamento, a pessoa, para ela buscar alguém, eu faço para vocês uma pergunta. Se a gente tiver uma pessoa que a gente ama, tem tudo a ver com a gente, por que não começar a vida de uma forma simples e ir subindo junto como um casal aos poucos? Mas muitas vezes o dinheiro acaba também influenciando bastante. Terceiro item é quando a gente começa a não é o principal, pessoal, tudo é importante, tá? Eu não estou falando que a beleza física não é importante, nem que o dinheiro não é importante. O que eu quero só botar é a prioridade. A prioridade no relacionamento são os valores. É um amor de alma pelo interior da pessoa e como eu conheço de verdade a pessoa. E eu admiro a pessoa. E eu abro mão de mim por aquela pessoa. Então, o que a gente está falando aqui, na prática, é o seguinte. A gente não pode deixar o físico excessivo atrapalhar a nossa busca por um amor verdadeiro de valores. Esse é o principal ponto que eu quero colocar aqui. E se eu for contar para vocês histórias, tem um monte. Se eu chegar para a maioria dos homens e virar para eles e falar, olha só, tem uma Miss Universo aqui, você gostaria de estar com ela? A pessoa não vai nem querer de verdade conhecer o interior. Ele já vai direto dizer quero. Mas e se não é uma pessoa boa? É um problema muito sério. Uma vez eu queria apresentar duas pessoas, uma menina incrível, muito boa pessoa, com uma alma assim de ouro, coração de ouro, bonita. Mas eu virei para o cara para apresentar, vem o cara e fala, mas o físico não é tão exatamente como eu imaginei ou como eu sonhava. De novo, as pessoas exageram demais, e o exagero demais está relacionado com a mídia, com tudo que a gente assiste e tudo que a gente vê. Eu quero enumerar agora os problemas que tem no relacionamento para a gente poder entender como a gente pode chegar na pessoa certa. Número 1. Primeiro problema que a gente falou está ligado com o amor. A pessoa precisa entender o que é o amor verdadeiro e o amor não é uma busca de prazer próprio. Primeiro item. Amor é admiração e eu estar disposto a dar de mim pelo próximo. Exatamente igual aos pais, quando eles veem os filhos, eles estão dispostos a dar o máximo de si pelos filhos, porque eles amam os filhos. E quanto mais a gente dá, mais a gente ama. Quanto mais a gente recebe,
mais a gente ama a nós mesmos. Segundo item. Infelizmente, na sociedade que a gente vive, e nesse item, a crítica acaba sendo maior para os homens muitas vezes, ou até mesmo a sociedade, veem as mulheres como um certo objeto. Propaganda de tudo, tá lá uma mulher. Vai ter propaganda de carro, tem uma mulher. Vai na banca de jornal, quase tudo tem mulher. Quer atrair clientes, tem uma vendedora bonitinha para vender. O que a gente está, dessa forma, expondo? A busca novamente de a mulher é um objeto, a mulher seria uma forma de brinquedo, playboy, brinquedo de homem. Olha que ponto chegou. Né? Um objeto de busca de prazer próprio. A gente começou a entrar num problema. Se a pessoa olha a mulher desse jeito, a pessoa não vai construir um amor verdadeiro. Porque ela não está amando o interior. E não está conhecendo o que a pessoa é de verdade. Terceiro item. O casamento. Como a pessoa vê o casamento? O casamento acaba sendo uma prisão onde as pessoas fazem de tudo para enrolar, evitar e adiar. Pessoal, se é a pessoa que a gente ama, para que atrasar? Por que adiar? O ideal é casar o mais rápido possível. Eu quero estar com essa pessoa para sempre em toda a minha vida. Quando a gente ficar adiando o casamento, tem alguma coisa errada aqui. Se eu vejo o casamento como uma prisão, isso é um problema. E por que a pessoa vê o casamento como uma prisão? Porque agora ele vai ter que ter fidelidade e estar com a pessoa para sempre. Por quê? E antes não? O que é despedida de solteiro? Situações muito complicadas, onde a pessoa vai fazer um monte de coisas erradas. Por quê? Para se despedir de uma vida errada. E vocês acham que essa pessoa que já está comprometida e que vai casar, e que fez besteira na despedida de casamento, ela não vai continuar fazendo depois? Se a pessoa não ver o casamento como uma brachá, uma bênção de Hashem, a felicidade está vivendo com a pessoa que ela ama e querer antecipar e fazer isso o mais rápido possível. Então ela também está com um problema. Quarto problema. O quarto problema, a gente já citou, é que o emocional confunde o racional. Teve um casal que eles estavam exatamente há 7 anos namorando. E o cara veio me procurar e falou, eu não sei se é a pessoa certa. E agora? Preciso de ajuda. 7 anos não foi suficiente para descobrir se é a pessoa certa ou não. Eu virei para o cara e falei, se você fizer o que eu vou te falar, em 1 mês, no máximo, você vai descobrir se é a pessoa certa ou não. Eu virei para ele e falei, você vai sair com essa pessoa com frequência, sem nem um toque físico. Eu quero ver se você realmente gosta. Estão me escutando, pessoal? Tá. Sim. Vamos... O Steinbrück, acho que sem querer, ele tá compartilhando a tela dele. Ah, tá bom. Calma, Steinbrück. Propaganda para aula. Vamos ver como é que vai ser. Se você estiver bem, feliz de estar na companhia, está conversando, os objetivos estão batendo, aquela química legal,
Maravilhoso, é isso. Vocês são, sim, a pessoa certa. Agora, se a dúvida é, porque sempre que vocês estão juntos no abraço, beijo, físico, tá muito bom, então talvez não é a pessoa certa. A pessoa certa é muito além do físico. Essa, na verdade, seria a ideia. Sempre que a gente está muito envolvido fisicamente, guardem o que eu vou falar agora, todos os problemas perdem a proporção. A pessoa talvez tenha algumas dificuldades, e todo mundo tem seus erros, todo mundo tem suas dificuldades. Mas o físico está tão bom que a gente está nas luas, nas nuvens. E a gente fala, é muito bom, isso não é importante. Mas às vezes uma pessoa de fora, quando enxerga, fala, não tem nada a ver. Não pode ser. Não é por aí. Tem alguma coisa a mais aqui. Às vezes o físico cega os olhos da nossa cabeça. E a gente perde a proporção dos problemas. E isso só vai vir à tona mais para frente. Quarto problema. O quarto problema é um problema muito sério nos relacionamentos e que atrapalha demais. Eu diria que é um dos maiores problemas que tem, que é o problema da comparação. A pessoa está saindo com uma pessoa legal e está gostando, e os objetivos batem, tem tudo a ver. Só que de repente a pessoa vai e encontrou uma outra pessoa, mais bonita, mais simpática, mais legal, e de repente ele começa a se aproximar e tal, e pensa que pode ser muito mais feliz com aquela pessoa. De repente a pessoa abriu mão de um relacionamento que estava dando certo, e depois vai descobrir que o outro também não deu certo. Uma vez veio um cara falar para mim, foi impressionante essa história, veio me procurar como rabino, e o cara falou para mim, eu quero saber o que eu faço. Eu estou casado, tenho filhos, me dou muito bem com a minha esposa e com meus filhos, só que eu encontrei uma outra mulher que eu tenho certeza absoluta que é a minha alma gêmea. E agora? O que eu faço? Será que eu tenho que estar com a minha alma gêmea? Será que eu tenho que me separar da minha esposa? E, na verdade, eu chamei a atenção dele. Eu falei, não existe isso. Como é que você sabe que ela é a sua alma gêmea? Como? Na prática, o que ele fez? Ele se aproximou de uma outra mulher, começou a conversar, começou a despertar um sentimento, começou a ver que estava muito bom e estava muito legal, e começou a comparar, e comparar, e comparar. Provavelmente chegou a atrair a esposa, e agora ele quer casteirizar o porco. E vem para mim e fala, eu encontrei uma outra pessoa que é minha alma gêmea, o que eu faço? Será que é certo? É o erro da comparação. A ideia da Torá é a gente construir o nosso relacionamento durante a vida. E para eu construir o relacionamento durante a vida, eu tenho que focar na pessoa que eu amo. Eu tenho que tirar os meus olhos de outras opções, de outros casos, e focar de verdade no objetivo da minha vida. E isso acaba influenciando e atrapalhando muito, e por isso a pessoa acaba nunca ficando e desenvolvendo um relacionamento, porque sempre acha que talvez vai ter alguém mais interessante. Dentro de um casamento isso é muito triste, né? E mesmo antes de um casamento isso é bastante complicado. Eu quero falar mais 2 itens, tá? E depois eu quero chegar na conclusão e começar a explicar como a gente pode chegar na pessoa certa. Próximo item. O próximo item, ele é muito forte e importante também. As pessoas, elas atualmente tendem a ter um relacionamento por muito tempo.
E quando a pessoa está num relacionamento muito duradouro, tende a cair na rotina. E, de repente, aquela empolgação especial inicial esfriou. E aí a pessoa começa a tentar buscar outros casos, talvez já não é, começa a ter briguinha aqui, briguinha ali, começa a ter um problema aqui, outro problema lá, e de repente fala, quer saber, vamos para outro. E aí a pessoa vai pulando de um lugar para o outro, porque a rotina atrapalha. Não é à toa que dentro da Torá, a gente tem toda a ideia da renovação do relacionamento através do mikveh, a cada mês, para que o casal possa ter uma intensidade máxima durante a vida inteira. Mas a rotina é outro fator que atrapalha bastante. Eu vou para o último item, para a gente depois conectar. O último item que atrapalha demais a gente é a televisão, a internet, os filmes, que sempre tem alguma mensagem por trás. A mensagem, em qualquer filme que a gente veja, inclusive a gente vai ter do Nada Ortodoxo, a gente vai dar uma aula dia 25 para mostrar um pouco também sobre as mensagens que tem por trás, mas as mensagens, elas vêm de construir na nossa cabeça determinadas ideias. Se a gente vê, por exemplo, uma pessoa que talvez uma nada ortodoxa, a gente vai falar sobre isso, mas a gente poderia até dar o exemplo do nada ortodoxo. Dar um exemplo rápido aqui. No caso da mulher, quando ela traiu o marido. Muito provavelmente isso não chocou a gente. Porque ele mereceu, porque tratavam ela mal, porque a liberdade dela e etc. E o que dessa forma, o que entra na nossa cabeça? Que é justificável trair. E se é justificável nesse caso, por que não é justificável em outros casos? Ou seja, esse é um ponto importante da gente pensar. Assim também, a televisão vai mostrar para a gente o que é a beleza ideal. E a gente vai querer aplicar isso também na nossa realidade. A televisão vai começar a querer mostrar para a gente os casais perfeitos e tal, como se realmente fosse assim. Marido, imagina a vida pessoal de todas essas atrizes e atores e tal, como é que é. E a gente começa a pensar, começa a idealizar o que é um relacionamento que na prática muitas vezes não vai ser nas nossas casas. E de repente a gente começa a não estar feliz e começa a buscar uma coisa que nem existe. Bom, até agora a gente falou da ideia do amor, como a mulher é vista, a ideia do casamento, né, que a gente falou que muitas vezes as pessoas veem isso como uma prisão. A ideia é que os prazeres físicos, o emocional influencia diretamente no racional. Comparação, que é um grande problema, até mesmo comparar com casos anteriores, já é um problema muito sério. Imagina a pessoa estar com a esposa ou com o marido pensando que com o outro talvez era melhor. Falamos da rotina e falamos da TV. Agora vamos começar a chegar na conclusão. Por enquanto, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui os textos, se tem alguma coisa. Um segundo. E tem um monte de coisa aqui. Tá. Ok, sem perguntas. Por isso que a maioria não tem TV em casa. Eu não diria que em Jerusalém a maioria não tem TV em casa, mas eu diria que a TV atualmente é uma coisa bastante complicada para a educação que a gente gostaria de dar para os nossos filhos. Eu diria até, eu costumo até fazer uma pergunta, se bate alguém na casa de vocês e pede para falar com os filhos de vocês e para conversar sobre sexo, traição, drogas, homossexualidade, violência, todos
esses assuntos, vícios, drogas, a gente deixaria essa pessoa entrar nas nossas casas para falar com nossos filhos? É claro que não. Porque essas questões são questões que a gente quer passar e ensinar para os nossos filhos. Na prática, isso é o que a televisão acaba fazendo. A gente não tem a oportunidade de falar com nossos filhos sobre coisas tão importantes, porque a televisão já ensinou, e como ensinou, de que forma, com que valores, a gente não sabe. Então, na prática, o ideal é que a educação de verdade, verdadeira, passe de pai para os filhos. Os pais é que têm que conversar com os filhos sobre assuntos, que são assuntos bastante delicados, educando a criança de acordo com os valores. Separação no plano espiritual, sim, isso é um assunto bem importante. Quando tem o divórcio ele tem a separação das almas. Mas isso é quando a gente está falando de um divórcio religioso. Se o casal resolveu se separar sem o divórcio religioso, e eles falaram, quer saber, vive a sua vida, que eu vivo a minha vida, tchau, cada um mora num lugar. Eles continuam com conexão de almas e continuam tendo adultério, aos olhos da Torá. Ah, mas teve o divórcio no cartório. Não adianta nada. Enquanto não tiver o divórcio religioso, as almas continuam conectadas, e por isso é muito, muito importante, né, que tenha um divórcio religioso. Pergunta boa da Luana, se a pessoa quando se separa, significa que não era alma gêmea? Não. Pode ser sim a alma gêmea. A gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem o nosso Yetzer Hará. A pessoa pode ter um casamento maravilhoso, mas se a pessoa fizer besteira, escapar, sair da linha, ele pode perder. Ele pode perder uma coisa que era das coisas mais preciosas dele, que é a alma gêmea, que é a vida da pessoa. A pessoa pode casar também com alguém que não seja alma gêmea e pode ser, sim, feliz e ter a conexão de alma. E isso também não teria problema. Existe mais de uma alma gêmea. Na verdade, pela Kabbalah, muitas vezes a nossa alma gêmea da vida passada é a mesma alma gêmea da nossa vida atual. Existe essa ideia também de primeira alma gêmea, segunda alma gêmea e tal. Normalmente, quando é de reencarnação, a pessoa tem muito mais dificuldade de encontrar a pessoa certa. Pergunta... Está cheio de perguntas, deixa eu não perder aqui um segundo. Rabino. Oi. Só uma observação, nós estamos no campo material ainda, né? Estamos o quê? No campo material, né? No campo material, né? A questão do interesse material, de físico, essas coisas. Nós estamos ainda nisso, ainda não passamos para o plano espiritual. Estamos falando agora no plano material de como a gente encontrar. Exatamente. Para organizar, porque também o que está interessante também são os casos das pessoas que chegam e você tem experiência com relação ao campo material. Aí isso que para a gente continuar, aí depois deixa as perguntas talvez para o final. Já tem muita pergunta interessante aqui com relação a namoro, a gêmeas, mas eu acho que é bom a gente organizar, porque já está misturando, entendeu? A gente ainda nem chegou no plano espiritual. Tá. Eu vou tentar dar uma organizada, mas é porque eu preciso ver as perguntas, porque muitas podem estar associadas com o que a gente está falando. E aí pode complementar, tá? Então eu vou dar uma olhada rápida. O que for realmente um assunto à parte, eu vou deixar mais para frente. Só vou dar uma olhada bem rápida para saber se tem assuntos que são importantes da gente falar agora. Tá, tem bastante coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar mais um pouquinho e depois eu vou retornar aqui para as perguntas, tá? Para a gente poder desenvolver isso bem.
tá? Vamos lá, pessoal. Então, a gente entrou até agora. Calma aí que tá vindo cada vez mais coisa aqui. Ah, tá bom. Então, a gente começou a pegar muitos princípios. E se a gente for unir até agora os princípios que a gente falou, a gente vai começar com uma pergunta muito, muito, muito importante. Quem somos nós e o que a gente quer? E se eu entendo quem eu sou, o que eu quero, eu vou chegar na terceira pergunta, que é aonde buscar? Ou como buscar? Que isso também é de extrema importância. Então vamos começar pensando quem eu sou. Qual é o ênfase da minha vida? O que eu quero? O que é importante? Quais são meus valores? E dentro da gente, a gente tem o nosso material e a gente tem o nosso espiritual. Se eu supervalorizar o meu material, eu vou buscar o quê? O material. E aonde eu vou buscar o material? Em lugares talvez de um nível um pouco mais baixo, onde as pessoas querem o material, o prazer momentâneo, se divertir e tal. E talvez isso vai ser uma coisa simplesmente passageira. Eu não vou encontrar de verdade a minha alma gêmea, ou a continuidade, ou uma vida como um casal de forma verdadeira. Agora, se eu der um ênfase e eu for o meu espiritual, eu estiver buscando meus valores, aí eu vou entender o que eu quero. Eu quero uma pessoa que também tem esses valores. E se eu quero uma pessoa que também tem esses valores, e que também valoriza talvez a bondade, a humildade, os valores judaicos, um crescimento pessoal, honestidade, é outra busca. É claro que o físico também é importante. Mas quando eu estou buscando valores, eu vou buscar de uma outra forma. Eu vou buscar, às vezes, observando, vendo se é uma pessoa de valor, vendo se é uma pessoa que está por aí só curtindo com todo mundo e tal, ou se é uma pessoa que está realmente buscando uma coisa verdadeira. E talvez aonde eu vou buscar isso? Uma vez, teve um casal que se conheceu aqui na minha casa, num jantar de Shabbat. E o que a moça me falou? Ela falou, só de ter conhecido essa pessoa numa mesa de Shabbat, já é maravilhoso. Já é uma pessoa que está buscando alguma coisa. Eu acho que esse, na verdade, é o principal ponto. Tem muitas e muitas pessoas que elas erram nisso. Quem eu sou e o que eu estou buscando. Eu sou o cara, vamos chamar assim, malandro, que vai o tempo todo, sai, bebe, se diverte e tal. E aí o que eu estou buscando? Eu estou buscando meninas ou pessoas muito bonitas e tal, para eu me divertir, curtir. Isso vai ser duradouro? É assim que eu vou encontrar minha alma gêmea? É assim que eu vou viver com a pessoa para sempre? Pessoal, o melhor amigo ou amiga, a gente escolhe pela beleza física? A pessoa que a gente vai viver para sempre. É isso que a gente vai botar como principal? E os valores? E aí a gente começa a pensar. Se eu sou uma pessoa que eu entendo que eu não sou simplesmente um corpo musculoso, forte e tal, eu sou uma pessoa que eu busco valores. E eu quero uma pessoa que também busque valores. Então eu vou admirar a pessoa e amar a pessoa pelo quê? Pelo interior e pelo que ela é. E aí eu vou ter um amor, eu vou começar a construir um amor verdadeiro. Um amor de admiração. Um amor que eu quero buscar o máximo de bem para aquela pessoa. E a gente vai se livrar de todos os problemas. De repente,
De repente, a gente não está vendo mais simplesmente o corpo e sim os valores. De repente, o casamento, eu quero estar junto com essa pessoa, com valores tão lindos, essa pessoa que eu quero para minha vida. O físico não vai afetar o nosso racional, porque eu já busquei racionalmente quem é a pessoa que eu quero. Eu não vou buscar uma comparação, porque eu não estou buscando o físico. Eu estou buscando os valores. De novo, pessoal, é claro que o físico é importante, mas não precisa ser a Miss Universo ou a pessoa mais bonita do mundo. Tem coisas muito acima disso. A Torá, ela é muito sábia. E quando a gente vê determinadas regras que, a princípio, são um pouco estranhas, a gente consegue ver de verdade uma sabedoria incrível. Eu não estou falando para vocês fazerem isso, mas eu acho que vale a gente entender. Olha a sabedoria da Torá, quando a Torá coloca como uma regra que é proibido ficar olhando para pessoas com uma intenção de ligados com a parte sexual. O homem ficar, por exemplo, olhando para uma mulher nua, ou ficar olhando Playboy, olhando na rua, proibido. O que a gente ganha com isso? Nossos olhos vão estar para nossas esposas ou para nossos maridos. Não vai ter comparação. Olhar não tira um pedaço, é verdade. Mas destrói o relacionamento verdadeiro da pessoa, trazendo a comparação e idealização, onde de repente aquela pessoa é mais bonita do que o marido ou a esposa. A Torá fala que você não pode ter o contato físico até o casamento. O que isso faz? Faz com que o emocional não atrapalhe o racional. Vai ter uma atração física? Vai! Mas eu quero conhecer o interior e o coração e o que tem dentro da pessoa, para saber se realmente bate. É uma sabedoria incrível. Tem todas as leis de mikve todo mês. Para quê? Deus precisa disso? Não. Mas a gente precisa, para renovar o casamento e ter uma intensidade a cada mês. Na prática, como a gente faz? Deixa eu só dar uma olhada rápida nas perguntas, se tem alguma coisa ligada agora. Vamos falar dessa última pergunta do financeiro, que eu acho que é importante. Primeira coisa, se a gente encontra valores, encontra um amor verdadeiro, encontra pessoas que se completam, a gente precisa vencer uma barreira que a sociedade, de certa forma, impõe para a gente. As pessoas muitas vezes pensam, eu só vou casar quando eu puder me sustentar sozinho, viver num apartamento próprio, na Zona Sul, com sei lá quantos quartos, e a pessoa quer começar a vida grande. E a pergunta é por quê? Por que um casal não pode começar a vida com amor, mesmo pequeno e talvez num quarto e sala, e aos poucos crescendo juntos na vida? Quando eu casei, eu também não tinha terminado meus estudos. A minha esposa também não. Eu lembro que a gente fez aliar, foi para Israel. E a gente procurou morar inicialmente num caravan. Para quem conhece caravan, é uma espécie de trailer. Um lugar muito simples e barato. Eu virei para minha esposa e falei, a gente vai começar a vida simples. Mas a gente vai ser feliz porque a gente se ama. E aos poucos a gente vai crescer. Na verdade, por que não? Por que tem que começar a vida já grande, tendo que pagar contas? Que contas? A conta depende de onde a gente vive, como a gente vive e qual a qualidade de vida que a gente quer ter. Só que se o principal é o amor, a gente pode começar pequeno. É verdade o que a Gabriela colocou. Em Israel realmente é muito mais fácil.
E por isso eu diria que 90% dos casais que estão casando estão indo para lá. Né? Porque começar a vida aqui no Brasil é muito difícil, né? Pelo menos começar num nível mais elevado, e até porque para estar junto com a comunidade, a pessoa às vezes não pode morar num lugar também muito distante. Então realmente é uma dificuldade, né? Então é uma ideia boa para todos irem para Israel. Mas vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Eu já não estou nem controlando o horário. Vamos mais um pouquinho. Fica à vontade, Geraldo. Pode estender, não tem problema não. O pessoal está gostando. Tá. Vamos mais um pouquinho. Não quero estender muito também, não. Oi? Tá muito bom. Se você puder continuar e continuar. Tá bom. Vamos continuar mais um pouquinho. Tem coisas bastante importantes. Bom, já deu 1 hora de aula. Tá. Vamos só mais um pouquinho. Não quero estender muito. Tá? Até para a gente poder continuar também na outra semana. Mas vamos tentar pegar o princípio. Pessoal, nas nossas vidas, mesmo se a gente não aplicar na prática todas as regras que a gente tem na Torá, o princípio ele é muito importante. Qual é o princípio? É o entender de verdade, primeiro, quem eu sou. E não adianta eu querer uma pessoa diferente do que eu sou. Se eu sou uma pessoa que quer buscar um relacionamento verdadeiro, então eu vou encontrar uma pessoa que quer um relacionamento verdadeiro. Se eu vou buscar uma pessoa que eu quero simplesmente curtir, eu vou encontrar uma pessoa que quer curtir. Se eu estou procurando simplesmente o prazer físico, vai ter uma pessoa que vai buscar o prazer físico. E tem uma hora, pessoal, que é importante a gente dar esse switch e entender o que eu quero na minha vida. Isso é muito importante. Se eu não mudar a minha vida para um nível de buscar uma coisa verdadeira e buscar valores e parar de ficar querendo curtir em tudo que é lugar, eu não vou encontrar a pessoa certa. Mas se eu focar que eu quero um relacionamento verdadeiro e já deu dessa vida de curtir e oba-oba, agora sim eu vou começar a buscar pessoas que também já deu essa vida de oba-oba e querem buscar uma coisa verdadeira. Vamos parar de começar a tentar transformar as pessoas. Eu vou encontrar uma pessoa que só quer oba-oba e vou tentar fazer com que ela queira alguma coisa séria? É muito difícil. A pessoa talvez não está nessa etapa, não está nessa fase da vida. Voltando para a gente finalizar. Primeira, um segundo. Pessoal, eu não sei o que fazer com a quantidade de perguntas que tem aqui para responder, passando de 1 hora de aula. Eu acho que a gente vai fazer mais uma aula para perguntas. O que vocês acham? É uma boa ideia. Ótimo. Até responde minhas perguntas, Bravo. Posso organizar as perguntas para a gente responder numa aula só de perguntas, pode ser? Pode ser. Pode. Sim. Maravilhoso. E tem uma pergunta muito boa aí da Hagá. Bem legal, gostei da pergunta. Pode adiantar alguma coisa aí, Rav? E aí tu programa já, então, aula 2 sobre o assunto. Acho que eu acho que a gente pode fazer uma aula 2 com perguntas e respostas sobre o tema. E até essa aula chegar, pode escrever no papel as perguntas, depois falar quais foram as perguntas. Não sei, não esquecer as perguntas. A gente vai copiar todas as perguntas. O André vai copiar todas as perguntas. Copia aí, André. Uhul! E aí, na próxima, a gente responde. Eu só vou finalizar, então, porque já passou de 1 hora. E com a ideia importante. Primeiro, pensar quem nós somos, o que a gente quer e aonde a gente vai buscar. Segundo, pensar se eu estou construindo um amor verdadeiro ou uma busca de prazer próprio. Terceiro, é olhar tanto a mulher quanto o homem pelo interior e não pelo exterior. É isso que vai fazer um relacionamento duradouro.
Quarto, o casamento é a melhor coisa que tem quando a gente encontra a pessoa certa. E não tem motivo de ficar adiando. Quinto, eu não vou ter comparação. Eu não vou ficar buscando coisas externas, não vou ficar olhando para fora. Meus olhos e meu foco vai estar na pessoa que eu estou desenvolvendo o meu relacionamento. A gente não pode ser influenciado pelo que a mídia coloca pra gente. O relacionamento é uma coisa muito forte, muito verdadeira. E se a gente seguir esses princípios, a gente vai chegar a algum momento que a gente vai conseguir escutar essa voz. Que Hashem fala, essa pessoa para aquela pessoa. E a gente não vai ter dúvida nenhuma. Quando eu saí, e com isso eu vou finalizar, quando eu saí com a minha esposa, da forma religiosa, sem o toque físico e tal, eu fiquei impressionado como dava certo. Chegou uma hora que estava tendo dentro do relacionamento uma intensidade muito forte. A gente já não tinha mais dúvida nenhuma. Os mesmos valores, os mesmos ideais, os mesmos objetivos. Aquela química que batia, a atração física. Chegou um momento que a gente já não tem mais dúvida, porque a gente conhece internamente a pessoa e os valores da pessoa. Eu acho que esse é um trabalho muito importante para a gente fazer. Pessoal, guardem bem esses princípios. Na próxima aula, o que eu vou fazer é um resumo muito rápido e a gente vai entrar nas perguntas. Quem tiver mais perguntas, podem guardar as perguntas para a gente poder tratar na próxima aula. Eu acho que vai ser também bem interessante. Tudo bem? Agradeço a presença de todos. Fico muito feliz de estar bem cheio, com bastante gente. Obrigado. Semana que vem. Bombou. Quase 70 pessoas. Quase 70 pessoas. Obrigada. Obrigada. Batemos recorde, Geraldo. Obrigada por trazer Torá para o meu lar. Muito obrigado. Abraço. Temos recorde, semana que vem mais pessoas. Temos saudade do Tem que anotar as perguntas ou o André vai anotar? Já anotei, já. Todo mundo com dúvidas sobre alma gêmea. Tem ainda outras perguntas que não tenham aí, tá, pessoal? Quem tiver outras perguntas, pode trazer. Pessoal, semana que vem, cada um chama uma amiguinha para o Virtual Class, para a gente continuar aumentando aqui a quantidade de pessoas. Parabéns, Gravo. Vai ter 200, Malúcio. André, quando vocês gravam a aula, o chat ele fica salvo também automaticamente. Aí já tem. Maravilha. Não, mas eu salvei já as perguntas já. Boa. Salve as perguntas do Rafael Soares. Muito bom, Rabino. Coloca a voz. Vai ser para responder as perguntas, né? Inicialmente. Perguntas e respostas com resumo. Uhul! Muito bom, Rabino. Coloca a voz. Obrigado, Raul. Obrigada, Ara. Saudade, bye. Muito bom, valeu. Até a próxima. Obrigada. Escolha.